Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do Evangelho segundo São Lucas. Se você está comigo, por favor, assista ao vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Capítulo 2: O Nascimento de Jesus. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. O Messias veio para os pobres. Naquela região havia pastores, que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: Não tenham medo, eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: Vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam visto e ouvido, conforme o anjo lhes tinha anunciado. O Messias é pobre. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. O Messias, sinal de contradição. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a respeito dele, Simeão tomou o menino nos braços, o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Tinha se casado bem jovem e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos.
Nunca deixava o templo, servindo a Deus noite e dia, com Jesus e jejuns e orações. Ela chegou nesse instante, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas, conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade, que ficava na Galiléia. O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O Messias é o Filho de Deus. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e amigos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai?" Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Capítulo 3. João Batista prepara o povo. Fazia 15 anos que Tibério era imperador de Roma. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia, seu irmão Filipe a Itureia e a Traconítide, e Lisânias a Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse tempo que Deus enviou a sua palavra a João, filho de Zacarias, do deserto. E João percorria toda a região do Rio Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão aplainadas. As estradas curvas ficarão retas e os caminhos esburacados serão nivelados. E todo homem verá a salvação de Deus. João Batista dizia às multidões que iam para ser batizadas por ele: raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas para provar que vocês se converteram e não comecem a pensar: Abraão é nosso pai. Porque eu lhes digo, até dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. As multidões perguntavam a João: o que é que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça a mesma coisa. Alguns cobradores de impostos também foram para ser batizados e perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobrem nada além da taxa estabelecida. Alguns soldados também perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não maltratem ninguém, não façam acusações falsas e fiquem contentes com o salário de vocês. O povo estava esperando o Messias, e todos perguntavam a si mesmos se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu batizo vocês com água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno sequer de desamarrar a correia das sandálias dele. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo que não se apaga. João anunciava a boa notícia ao povo de muitos outros modos. João repreendeu o governador Herodes, porque este se casara com Herodíades, a mulher do irmão,
e porque tinha feito muitas outras maldades. Herodes ainda fez o pior, mandou prender João. O Espírito Santo, o tempo do Espírito. Todo o povo foi batizado. Jesus, depois de batizado, estava rezando. Então o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como um pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Jesus é princípio de vida para todos. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou sua atividade pública. E conforme se pensava, ele era filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semeim, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Almadã, filho de Her, filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Devi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Joanã, filho de Eliassim, filho de Meleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Seruque, filho de Ragal, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Renoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Muito bem. Eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça aí o seu comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que o Senhor continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!